Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para uma dica super importante. Sou professora Orlane, professora de língua portuguesa do Colégio Dom Bosco Original. Vamos para a nossa dica bisurada de hoje? Hoje nós vamos falar sobre substantivação. Mas o que seria isso? Substantivação é o processo de mudança de uma classe gramatical para a classe dos substantivos. Essa mudança ela ocorre pela derivação imprópria, ou seja, pela conversão de uma outra classe para a classe dos nossos substantivos. Vamos aqui aos exemplos. O homem covarde lutou. O covarde lutou. Lembrando que o processo de conversão de uma classe gramatical para a substantivação, ela ocorre por meio de um determinante, que seria ele, um artigo, um pronome possessivo, um pronome demonstrativo. No caso, o homem covarde lutou, covarde é um adjetivo. Não foi qualquer homem que lutou, foi o homem covarde. O adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Na ausência de um substantivo, alguém tem que tomar o lugar dele. Então, vamos ver a mesma palavra na frase seguinte. O covarde lutou. Nesse caso aqui, covarde deixa de ser um adjetivo e torna-se um substantivo pelo acréscimo do nosso artigo aqui, antes da nossa palavra. Perceberam a mudança? Na primeira frase nós temos um adjetivo que caracteriza o homem, caracteriza o nosso substantivo. E na nossa conversão ele torna-se um substantivo. Não acontece somente na classe dos adjetivos, nós vamos perceber essa conversão também nos advérbios. Não admito sua recusa. Nós temos aqui um advérbio de negação. Aqui ele nega. Na segunda frase, nós temos o seu não é inadmissível. Poderia ser um advérbio, se lá em cima é um advérbio, aqui ele passa a ser um substantivo, porque o meu artigo e o meu pronome possessivo vai caracterizá-lo como um substantivo. Ele passa essa conversão de um advérbio de negação para um substantivo. Um outro exemplo de conversão de classes para o substantivo são os verbos. Aqui nós temos o verbo andar. Fui andar por aí. Eu fui andar por aí, né? Nós temos um sujeito escondido aqui nessa frase. No entanto, quando eu vou substantivar esta mesma palavra, que aqui é um verbo, eu preciso de quem? De um determinante. Esse determinante vai identificar que o que era antes um verbo passa a ser um substantivo. O andar dela é lento. Percebam que todas as vezes que formos fazer essa conversão, nós vamos precisar desse determinante, que pode ser um artigo, um pronome demonstrativo ou um pronome possessivo. Ok? A regra que a gente vai encontrar mais serão os artigos, tá? Outro exemplo de conversão é na classe do numeral. Vá à padaria e compre 3 pães. Aqui nós estamos falando na quantidade de pães. Poderiam ser 4, 5, tá? Vá à padaria e compre 3 pães. Uma ação acontecendo. Mas eu quero que esse numeral se transforme em um substantivo. Como eu vou fazer a conversão? Utilizando um determinante antes da minha palavra. O 3 é meu número da sorte.
o meu artigo antes da minha palavra transforma-o em um substantivo. Ele deixa de ser um numeral e transforma em substantivo. Mas como eu vou saber se ele é um verbo, um adjetivo, um numeral ou um substantivo? Através do contexto da minha palavra, através do contexto do meu texto. Eu preciso analisar a minha frase. A partir daí, eu vou observar a qual classe gramatical ele está inserido. Só que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu posso colocar um artigo, eu posso colocar um pronome antes da minha palavra, mas ela pode continuar sendo um adjetivo, um verbo. É por isso, repito, nós temos que analisar o contexto. Observem. Esta casa é uma bela casa. Nós temos aqui bela, que é um adjetivo, e uma, que é um artigo indefinido. Ela poderia ser um substantivo? Poderia. No entanto, o bela está se referindo à casa. É uma qualidade dada à casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por mais que nós tenhamos um pronome demonstrativo e um artigo indefinido antes da nossa palavra, ela vai continuar sendo um adjetivo. Todas as vezes que a palavra, mesmo que ela esteja acompanhada, ela não perde sua característica inicial, ela não vai substantivar. Tranquilo, galera? Essa foi a dica de hoje. Até a próxima e bons estudos!